Há 2 anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a filiação ao PL não está garantida. Na semana passada, o partido chegou a anunciar a filiação do presidente para o dia 22 de novembro. Estava tudo praticamente acertado com o PL de Valdemar Costa Neto. A festa já tinha até data e hora marcada. Mas algo mudou durante a visita de Jair Bolsonaro a Dubai. E após uma intensa troca de mensagens com Valdemar na madrugada de domingo, a filiação do presidente à legenda entrou em compasso de espera. A gente não vai aceitar, por exemplo, São Paulo apoiar alguém do PSDB. Eu acho difícil essa data 22. Tenho conversado com ele, estamos de comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento para que ele não comece, sendo muito igual aos outros. Não queremos isso. Não foi a primeira vez que Bolsonaro avançou e depois recuou em sua articulação para ter um partido para a disputa presidencial. Foram inúmeros os romances nos últimos meses. Um deles foi com o PP, do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, outro expoente do Centrão. Então, acredito que tenha ficado no PP, em torno de 20 anos, e seria uma melhor interlocução com o parlamento brasileiro. Nada mais além disso. PP pode ser um partido para disputar uma possível, se eu vier candidato. Pode ser. No momento, não tem um partido. E antes, esse ano também teve um namoro com um Partido da Mulher Brasileira, o PMB. E ainda com um Patriota que igualmente não vingou. Estou namorando alguns partidos, entre eles o tal de Patriota. Agora, eu não posso ir para um partido, Datena, e não ser autoridade nesse partido. Bolsonaro também flertou com o PTB de Roberto Jefferson, que agora está triste e reclama por ter sido abandonado. E também se esforçou para criar o seu próprio partido. O presidente Jair Bolsonaro lançou oficialmente seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. A legenda deve ser presidida pelo próprio Jair Bolsonaro e terá como vice o filho, senador Flávio Bolsonaro. Agora, para conseguir o registro, é necessária a coleta de 492 mil assinaturas. O presidente fez até um evento em Brasília para lançar o Aliança pelo Brasil, logo após anunciar o seu desligamento do PSL. A legenda pela qual se elegeu em 2018 e que se tornou a maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas o plano de ter um partido 100% bolsonarista também não deu certo, já que ele não obteve o número mínimo de assinaturas para oficializar a nova legenda. Por que Bolsonaro enfrenta tantas dificuldades para escolher seu novo partido? Até que ponto ele conseguirá convencer Valdemar Costa Neto a ceder o controle de diretórios do PL nos estados? E como o presidente se beneficia desse impasse para fortalecer sua imagem junto ao eleitorado mais fiel? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o colunista Bernardo Melo Franco. Fique com a gente. Bernardo Melo Franco, tem um velho ditado, que é bastante famoso: quem tudo quer, nada tem. Até que ponto isso ajuda a explicar um pouco essa dificuldade do Bolsonaro em anunciar o nome do partido pelo qual ele deve concorrer à reeleição no ano que vem? É isso, Maltic, porque o Bolsonaro quer algo que é quase impossível ele conseguir na prateleira dos partidos, que é uma legenda que entregue para ele o comando total, tanto da definição dos palanques dos diretórios estaduais, quanto da partilha do fundo partidário, que é o chamado dinheiro de campanha. Então a gente precisa lembrar que o Bolsonaro, quando saiu do PSL 2 anos atrás, o plano A dele era criar um partido do zero, que seria o tal Aliança pelo Brasil. Porque criando um partido do zero, ele teria o controle absoluto sobre essas duas coisas, ele e os filhos dele. Quando esse processo fracassou, porque ele não conseguiu criar um partido, a gente sabe que criar partido dá trabalho, e trabalho não é exatamente a especialidade do capitão. Então, ele não conseguiu coletar nem sequer proximamente essas 500 mil assinaturas necessárias para registrar um novo partido. Então, ele precisou olhar em volta e ver o que tinha de opção nos partidos já existentes para que ele pudesse negociar a filiação. E esse é um processo que está se arrastando há muito tempo, está se arrastando há 2 anos. Bolsonaro já negociou com republicanos, já negociou com partidos nanicos, como PRTB, como
o Patriota, e acabou fechando um acordo, um quase acordo com o PL. Agora, ele quer algo que o PL não está disposto a dar, que é o controle absoluto sobre a burocracia partidária. E se a gente olhar o retrospecto dessas negociações, Maltic, a gente vai concluir que o Bolsonaro, se romper essa negociação com o PL, ele também dificilmente vai encontrar o que ele busca em outra legenda. Até porque os donos de partido no Brasil todos conhecem a vida partidária do presidente Bolsonaro, essa vida marcada pelo troca-troca, pela instabilidade, pelos rompimentos, e também veem o que aconteceu com o Luciano Bivar, que é o presidente, praticamente o dono do PSL, que fez um acordo com o Bolsonaro para que o Bolsonaro disputasse a eleição de 2018, e o que o Bivar diz é que o Bolsonaro não cumpriu esse acordo. Nas últimas 24 horas, a crise no PSL entrou em ebulição. É o partido do presidente Bolsonaro. Houve uma tentativa de colocar na liderança um filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. E também se tornou pública uma gravação em que o líder atual diz que vai implodir o presidente. O Bivar cedeu a presidência temporariamente da sigla durante a eleição e recuperou o poder dele quando o Bolsonaro assumiu a presidência. Só que o Bolsonaro não se conformou com isso. Queria continuar mandando no partido, queria continuar com a chave do cofre. Por isso que ele acabou saindo e é um presidente sem partido há mais de 2 anos, que é algo muito inusitado na história republicana brasileira. E ele está num dilema aí, né, Bernardo? Porque ele poderia ir para uma legenda nanica, onde ele teria mais facilidade de entrar e comandar tudo, né? Pegar o partido de porteira fechada, como se diz. Mas aí ele não teria muito dinheiro para a campanha. Ou ir para um partido maior, com mais recursos, com mais capilaridade. Mas aí esses partidos têm dono, né? Exato, Carol. Na verdade, todos os partidos têm dono, né? A diferença é que num partido nanico, ele, em tese, conseguiria negociar melhores condições de mando. O problema é que ele não vai ter, nesses partidos, melhores condições de campanha. Porque é isso que você falou. Um candidato à reeleição precisa de 2 coisas. Ele precisa de dinheiro para fazer a campanha e ele precisa de capilaridade, precisa de palanque nos estados, precisa de uma legenda minimamente organizada, porque a eleição de 2022 ela não vai ser a eleição de 2018, quando o Bolsonaro disputou por uma legenda de aluguel, com pouco tempo de TV, com a campanha baseada nas redes sociais. Agora, o presidente e os seus assessores mais próximos concluíram é que ele precisa, sim, de um partido pelo menos de porte médio, até porque ele vai apanhar muito nessa campanha. Ele é o presidente no cargo e os outros candidatos, portanto, vão fazer um discurso de oposição. Então, alguém que está nessas circunstâncias vai precisar de palanque, vai precisar de mais espaço e, por isso, ele começou a negociar com partidos maiores. Tem 2 movimentos aí simultâneos. Primeiro, o movimento do Bolsonaro, que não é de hoje, de se aproximar do Centrão. Ele fez uma aliança com o Centrão para garantir ali uma espécie de um seguro contra o impeachment. E isso já restringe a busca dele entre os partidos pelos partidos que integram esse bloco. E o segundo ponto é que o Bolsonaro, na hora de fazer o pró e contra de cada opção, ele chegou à conclusão de que a melhor escolha seria o PL. Entre outras coisas, Carol, porque o PL ele é conhecido por ser um partido onde tem uma voz de mando, que é a voz do ex-deputado Valdemar Costa Neto. Então o Bolsonaro achou que seria mais simples negociar com alguém que manda na legenda inteira do que ir para um partido como, por exemplo, o PP, onde ele teria uma série de caciques nos estados e ele teria mais dificuldade de impor a sua vontade, de impor suas decisões a essa burocracia partidária. Agora, as coisas não estão correndo exatamente como ele imaginava, né? Bernardo, você acha que ele, de alguma forma, subestimou o Valdemar Costa Neto, o presidente Jair Bolsonaro, porque o Valdemar é experiente e o que o Bolsonaro busca, na verdade, é fazer com que o PL em São Paulo não apoie o Rodrigo Garcia, que é o candidato com quem o Valdemar já fechou, digamos, uma aliança, algum tipo de acordo eleitoral para o ano que vem, e daí o PL apoiar o Tarcísio de Freitas para puxar votos para ele, Bolsonaro. Será que ele não combinou direito isso com o Valdemar antes de dizer que iria entrar no partido? Pois é, Maltic, se foi isso, é surpreendente, porque o Valdemar ele não tem nenhum defeito novo. Quer dizer, é um político amplamente conhecido em Brasília, ele é praticamente dono do partido, ele manda tanto no PL que ele mandou no PL, inclusive, quando estava preso.
Assim que enviou os mandados de prisão para a Polícia Federal, o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, enviou também ofício para o Tribunal Superior Eleitoral e para a Câmara dos Deputados, comunicando formalmente a prisão de Valdemar Costa Neto. Valdemar foi condenado e preso no julgamento do Mensalão e mesmo de dentro da cadeia, lá na Papuda, ele continuou com domínio absoluto sobre o PL. E o segundo ponto é que o PL, embora se chame Partido Liberal, ele de liberal não tem nada. Ele é, como outros partidos no Brasil, ele é apenas um cartório, é um partido de adesão. Ele está com quem estiver no poder. Então o PL apoiou o Lula, apoiou a Dilma, apoiou o Michel Temer e agora apoia Bolsonaro. Ou seja, não tem nada de ideológico nessas negociações. Ele negocia onde ele tiver mais oportunidade de se aproximar do poder. E essa lógica também vale para os estados. Então, quando a gente olha o caso de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, o estado mais rico da federação e, naturalmente, um estado decisivo em qualquer eleição presidencial, o que acontece ali é que o PL já tinha um acordo com o João Dória, o PL tem cargos no governo Dória, em troca da promessa de apoio ao Rodrigo Garcia, que é o atual vice-governador, vai ser candidato a governador pelo PSDB. Então é muito difícil para o Bolsonaro chegar em São Paulo sem ter um candidato definido, né? O Tarcísio é apenas uma especulação, uma possibilidade, e convencer o Valdemar Costa Neto a desfazer esse acordo esse que já garante hoje, no momento presente, cargos e verbas para o PL, para os deputados estaduais do PL. Então, por mais que o Valdemar tenha poder de mando absoluto, ele, para manter esse poder, ele também precisa negociar com os estados. E no caso de São Paulo, interessa estar próximo do Dória. Assim como no caso de Pernambuco, interessa ao diretório local estar próximo à centro-esquerda, que domina aquele estado há muitos anos, o PSB. E esse é um outro problema nas disputas estaduais que está incomodando o presidente Bolsonaro. Na verdade, Maltic, se a gente olhar para o Bolsonaro, ele nunca foi um homem de partido. Ele nunca foi alguém que acreditasse no partido como instituição na política. Tanto é que ele já passou por 8 siglas diferentes. Se a gente olhar para o histórico do Bolsonaro, ele começou no PDC, foi para o PTB, PPB, PPR, PFL, PP, PSC, PSL. Então, a gente está falando de alguém que não só não acredita nos partidos, como faz questão de fazer política sozinho, pensando só no próprio interesse e no interesse da família dele. Esse que é o verdadeiro partido do Bolsonaro. É Bolsonaro e filhos. Acontece que ele não conseguiu registrar uma legenda própria e agora está tendo que negociar com quem já é dono desses cartórios. Bernardo, qual é a vantagem para esses partidos, vantagens e desvantagens de ter o Bolsonaro? Claro que o Bolsonaro puxa muito voto, né? Tem os filhos também na política, mas ao mesmo tempo ele virou uma figura meio tóxica, né? O que tem de bom de ter o Bolsonaro e por que os partidos, alguns, resistem também? Olha, Carol, o Valdemar Costa Neto é um político muito pragmático, como eu falei. E ele fez uma conta bem simples. Hoje ele tem 43 deputados na Câmara, o PL. E com o Bolsonaro, com a ida do Bolsonaro, iriam cerca de 20 deputados bolsonaristas já nesse momento, e depois ele projetava eleger cerca de 60 deputados na eleição de 2022. Então é claro que a principal vantagem de ter o Bolsonaro no partido é você receber um puxador de votos, tanto o próprio presidente quanto os filhos dele. Então a conta que o Bolsonaro fez foi a seguinte: hoje eu sou um partido de porte médio na Câmara dos Deputados. Se o Bolsonaro vem para o PL pode se tornar um partido grande, pode até ser o maior partido da Câmara em 2022. Isso significa que o PL, pela primeira vez na sua história, teria condições de pleitear cargos como, por exemplo, a presidência da Câmara, que a gente sabe que é um cargo muito importante no equilíbrio de forças da República. Então, do ponto de vista dos partidos, a ida do Bolsonaro é um chamariz de votos. Quais são as desvantagens? Primeiro que o Bolsonaro é isso, essa figura desagregadora, que não gosta de dividir poder, enfim, que quer mandar em tudo. E segundo, que o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande no Brasil todo e especialmente grande no Nordeste. Então, todas essas legendas que vão disputar eleições estaduais no ano que vem, que vão disputar vagas na Câmara, no Senado, também tem que lidar com esse problema. Num estado como Pernambuco, como a Bahia, como o Ceará,
a presença do Bolsonaro no PL ou em qualquer outro partido pode acabar prejudicando os seus candidatos, especialmente aqueles que precisam renovar o mandato mais uma vez em 2022. Agora, apesar disso tudo, parece que esse namoro dele com o PL não está desfeito completamente. Alguém vai ter que ceder. Você imagina nessa... Claro que a gente nunca sabe o que o presidente Bolsonaro pensa, né? Ele é bastante instável nas suas decisões. Mas você acredita que ou o Bolsonaro ou o próprio Valdemar vão ceder para conseguir fechar essa aliança e fazer com que ele vá para o PL? Olha, Maltic, o Bolsonaro disse na semana passada que estava 99% certa a filiação dele ao PL. Mais recentemente, nessa semana, ele já disse outra coisa, né, que ele ia decidir se mantinha o casamento ou se desfazia o noivado. No lado do Valdemar, segundo um aliado dele com quem eu conversei, a situação é a seguinte: Valdemar está no altar, ele é a noiva, está ali esperando. Certo de nossas convicções na batalha de reeleição do presidente Bolsonaro pelo Partido Liberal. Mas o Bolsonaro, na véspera do casamento, resolveu rediscutir os termos do contrato pré-nupcial. E o Valdemar, como eu falei desde o início, ele é um político muito pragmático. Então, se o Bolsonaro não topar as condições que ele exige, o Bolsonaro não deve se filiar mais ao PL. E aí abrem-se outras portas para o presidente no Centrão, mas em todas essas portas ele deve enfrentar as mesmas dificuldades. O resumo da ópera é o seguinte: o Bolsonaro não vai encontrar nenhum partido já montado, já estruturado, que aceite entregar para ele 100% do controle dos diretórios estaduais e da chave do cofre, do uso do fundo partidário. É isso que ele busca e isso não está disponível no mercado. Ô Bernardo, você acha que essa confusão toda beneficia o Bolsonaro no sentido dele manter o discurso do outsider? Porque ele se elegeu em 2018 com esse discurso, a despeito de ser político profissional há mais de 30 anos e sempre ter sido filiado a partidos do Centrão, né? Ele agora pode usar de novo esse discurso, dizer, olha, não estou conseguindo partido, porque todos os políticos, todos os partidos têm problemas e tal, e eu sou antipolítica, antissistema, isso ainda cola? Carol, tem coisas que o Bolsonaro diz que, por mais absurdas que sejam, colam com cerca de 10, 20% do eleitorado brasileiro. Quer dizer, é um presidente que é capaz de dizer que máscara não serve como prevenção para a Covid, é um presidente que é capaz de dizer que a vacina ajuda a contaminar as pessoas com AIDS. Então, o Bolsonaro, enfim, a gente não pode subestimar a capacidade dele de dizer um absurdo e ter gente que concorda com ele. Mas eu acho muito difícil que ele consiga levar esse discurso até a eleição de 2022 por uma razão simples. Pela lei eleitoral brasileira, ninguém pode ser candidato sem partido. Então, quando chegar lá em abril de 2022, ele vai precisar estar afiliado a alguma legenda, seja o PL, seja um partido nanico, seja um outro partido do Centrão. Então, esse discurso de que, olha, eu não me filiei a partido algum, ele pode servir agora, enquanto esse casamento aí não é consumado. Mas na hora de pedir voto para o eleitor no ano que vem, ele vai estar afiliado a alguma legenda. E todas elas têm problemas. Claro que algumas legendas têm mais problemas do que as outras. Então, para a base que ainda acredite naquele discurso do Bolsonaro que luta contra a corrupção, do Bolsonaro que não se mistura com a velha política, que rejeita o toma lá da cá, vai ser muito difícil, de fato, explicar uma aliança com Valdemar Costa Neto. Porque ele não só foi preso no Mensalão, Carol, como o Valdemar deve ser um dos únicos políticos da história que renunciaram 2 vezes ao mesmo cargo. O Valdemar renunciou ao cargo de deputado federal uma vez quando ele foi denunciado no Mensalão e renunciou de novo quando ele foi condenado e seria preso. Então a gente está falando de um personagem que realmente ele incorpora, né? Ele é um símbolo disso que os Bolsonaros, a família Bolsonaro chamava de velha política. Então, nesse sentido, sim, pode ser difícil para o presidente explicar essa aliança, pelo menos para aquele eleitorado mais ideológico que ainda acredita nele como uma espécie de um outsider, de um combatente contra a corrupção. Porque o Valdemar, ele simplesmente significa tudo aquilo que o Bolsonaro sempre disse combater. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que transfere 9 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento do Bolsa Família para o novo programa social do governo, que é o Auxílio Brasil. Essa medida burocrática era necessária para viabilizar o pagamento dos benefícios até o fim deste ano. Agora, Bernardo, independentemente do partido que o Bolsonaro escolha, a gente já viu qual vai ser a tônica para 22, que é abrir a torneira da grana, né? O presidente
já anunciou o Auxílio Brasil, agora está falando em dar reajuste para todos os servidores federais sem exceção. O Ministério da Saúde anunciou a terceira dose da vacina para todo mundo acima de 18 anos, felizmente, aí é um acerto, mas não deixa também de ser o governo mirando nas eleições, né? Sem dúvida, Carol. Isso, de alguma forma, também repete outros governos na nossa história, né? Os governos vão fazendo o mal ao longo de 2, 3 anos de mandato, chega no último ano, resolvem abrir um pacote de bondades. O problema do Bolsonaro é que, primeiro, ele está numa condição econômica muito desfavorável para distribuir todas essas benesses para o eleitor. O Brasil está em mais um ano de déficit fiscal muito grave, uma crise fiscal enorme, inflação na casa dos 2 dígitos, uma perda de credibilidade da equipe econômica. Então, é mais difícil, é mais custoso para o governo, nesse momento, abrir a torneira desse jeito. Furar o teto de gastos, dar calote em dívida judicial, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo agora, com a complacência do Paulo Guedes, tudo isso vai custar caro para ele no ano que vem e vai produzir mais inflação. E aí a gente sabe que a inflação, ela sempre é uma adversária do governo de plantão. Então, se por um lado ele está dando dinheiro na mão das pessoas, aumentando aí o benefício social, tirando o Bolsa Família para criar o Auxílio Brasil com valor turbinado, por outro lado, essas mesmas pessoas estão perdendo dinheiro no momento que os preços sobem. Então essa equação pode acabar, por mais que o Bolsonaro ache que ele está garantindo a reeleição dele com isso, essa equação pode acabar sendo desfavorável na ponta da linha, porque o eleitor vai ter que fazer esse balanço, né? O que eu ganhei e o que eu perdi. E a gente precisa lembrar que o principal adversário do Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula, ele vai para essa campanha com um discurso focado na economia. E numa comparação que, à primeira vista, é muito desfavorável para o Bolsonaro, porque o Lula tem números ali de crescimento econômico, de retirada de população da pobreza, enfim, de redução, por mais que tímida, da desigualdade no Brasil ao longo dos governos dele, e tudo que a gente está vendo agora no período do Bolsonaro é exatamente o contrário. Quer dizer, é mais desigualdade, mais pobreza, mais miséria e mais fome. E vocês podem ter certeza de que a fome que a gente está vendo aí nas esquinas do Brasil, está vendo essas cenas do caminhão do osso, as pessoas disputando restos de comida, isso vai ser uma temática muito presente na campanha eleitoral. E aí não adianta para o Bolsonaro mudar de partido, enfim, lançar um factoide, falar em comunismo, ele vai precisar responder pela responsabilidade dele nessa história. Bernardo Melo Franco, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Valeu, Bernardo, muito obrigado. Valeu, gente, obrigado, até a próxima. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Alex Braga e a edição do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.